A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos começando mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV e hoje estou sozinho, mas tenho muitos assuntos bastante importantes e que eu quero colocar para vocês. Eu vou começar com alguns que eu postei no meu blog, os primeiros assuntos. Um deles, eu quero abrir o papo com o Internacional de Lages. É uma pena que o Internacional de Lages, que na verdade tentou montar uma estrutura para conseguir a classificação à elite do futebol catarinense para o ano de 2020, não tenha conseguido então o sucesso almejado. E derrotas consecutivas, tanto fora quanto dentro de casa, acabaram, claro, impedindo esse acesso. Mas o que eu quero basicamente dizer é que a estrutura do Internacional de Lages, ela carece realmente de uma nova visão de planejamento, um novo processo de montagem dos jogadores, talvez mais cedo, e principalmente de apoio da sociedade, das empresas e tudo mais. A gente sabe que fazer futebol é bastante caro, e o Internacional de Lages tem sofrido realmente por falta de grandes apoios, financeiros principalmente. Mas algo precisa ser feito, uma avaliação bastante profunda de como tudo se conduz nesta instituição futebolística e ver exatamente o que a sociedade lagiana quer com um time profissional na cidade. Então são essas coisas, talvez, que devam ser avaliadas a partir de agora. Ficou para o próximo ano, então, o sonho de buscar a elite do Campeonato Catarinense. E as coisas são bem complicadas quando se trata de futebol profissional aqui no nosso município de Lages. Então, vamos avaliar, esperar o que vai acontecer e diante desse insucesso, é claro, a torcida não gosta, se revolta, há muitos comentários positivos, outros negativos e tudo mais, e uma crítica mais profunda exatamente sobre a cabeça, os comandantes do Internacional de Lages. Mas também, se não fossem eles, nem esse Internacional da Série B talvez hoje não estivesse entrado em campo. Então, basicamente isso eu queria falar para vocês. E outro tema que a gente postou aqui no blog trata da compra da Amures de um terreno, de um imóvel ao lado da sede. Ali, eles vão construir a nova extensão da entidade e vão montar junto o Consórcio Intermunicipal de Saúde, o CISAMures, e o Consórcio Intermunicipal Serra-Cesama. Então, a Amures investindo, havia uma proposta anterior de comprar uma área de terra, um terreno lá próximo ao Lages Garden Shopping, e lá a ideia era fazer uma obra bem diferenciada e tudo mais, mas os custos foram muito elevados para essa proposição. Então, decidiram tomar uma decisão mais caseira, deu sorte de comprar um terreno ao lado da nova sede, da velha sede, e ali então será ampliada. Claro, tem um problema de estacionamento e tudo mais, mas isso eles não estão muito preocupados. O importante é deixar a sede mais centralizada, como está hoje, e funcionar da mesma maneira com esta nova ampliação. A outra questão que eu quero trazer para vocês e que chamou a atenção esta semana, na quinta-feira, quando o GAECO deflagrou uma operação chamada Diploma Fácil aqui na cidade de Lages. Foi então na manhã o Grupo de Atuação Especial e Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, foi que declarou essa operação que foi batizada de Diploma Fácil. Os policiais cumpriram mandatos de prisões temporárias, buscas e apreensões aqui no município. Só não disseram qual é a instituição, quem está envolvido, mas parece que logo, logo vem à tona a partir da sequência destas investigações. Então, foi feita esta operação, quebra de sigilo bancário e sequestro de valores
em desfavor dos investigados, os quais foram cumpridos então pelos policiais. E o que mais que a gente pode dizer? O que significou esse processo da Operação Diploma Fácil? Era de relação à venda de diplomas certificados de conclusão de curso superior para posterior utilização para beneficiados em concursos públicos, que prevê então a referida exigência no seu edital desses diplomas, né? De acordo com as investigações, os envolvidos, após fazerem os pagamentos, recebiam provas já respondidas e trabalhos prontos, tudo a fim de obterem o tempo mínimo de até 3 meses os respectivos diplomas. Até isso acontece em meio à nossa sociedade. Isso que a gente não sabe nem o que tem espalhado por aí nesse mundão de Deus, de falcatruas e mais falcatruas em todas as áreas da nossa sociedade brasileira. Não tenho dito, tenho dito. Bom, pessoal, está começando o Festival Sabores Lages. Faz parte do Festival de Inverno e é um fruto de uma organização junto à CDL, à CIL, uma junção dessas entidades que promovem então a gastronomia aqui na cidade de Lages. O lançamento foi nesta sexta-feira, lá no Lages Garden Shopping, com a participação da imprensa e tudo mais. Como é que funciona isso? Mais de 40 restaurantes terão preços diferenciados e pratos exclusivos, montados especificamente para este festival gastronômico, os Sabores Lages, aqui no nosso município. Então, o cliente chega no restaurante, pede especificamente aquele prato que está sendo promovido e paga então um valor específico e aí assim por diante. Ou seja, é um belíssimo trabalho em termos de valorização não só da gastronomia, mas também para atender um apelo turístico, digamos assim, aqui na Serra Catarinense. O Festival Sabores Lages e o Festival Serra Santa Catarina, ou Serra Catarina, são exatamente atrações que fazem com que haja uma mobilização turística aqui na região serrana para movimentar a cidade e a região após a Festa Nacional do Pinhão. Quando acontecia a Festa Nacional do Pinhão, esses empresários da CDL, a CIL e tudo mais, perceberam que havia uma lacuna após a festa durante o período de inverno. E assim por diante. Então, criaram o Festival Serra Catarina, e aí vem o Festival Gastronômico e tudo mais. Se juntam todas essas opções e assim temos uma movimentação bastante interessante no campo turístico aqui na cidade de Lages, com a parceria de outros municípios menores, como é o caso de São Joaquim, que também, paralelamente, está fazendo as suas atrações, as suas organizações, com uma programação bastante ampla ligada ao turismo. Gente, depois do intervalo, não vou abrir ainda o intervalo, tem um assunto bastante interessante com vocês, é ligado à ala do Hospital Teresa Ramos e ao nosso aeroporto aqui de Correia Pinto. Eu quero apenas complementar neste primeiro bloco, falando que a nossa cidade de Lages, embora muitas pessoas discordem, eu acredito que a cidade está tendo um avanço bastante grande com a complementação de obras extremamente ligadas às necessidades da nossa população. Como, por exemplo, o Complexo Ponte Grande está em avanço. O Complexo Araucária está pronto, está para ser inaugurado. A revitalização do centro está acontecendo. A revitalização do mercado público já tem até data para inauguração. Vai ser lá pelo dia 16 ou 20 de novembro agora. E o anúncio do asfaltamento de pelo menos 30 ruas principais aqui na cidade de Lages, ruas em que passam os ônibus da Transul e assim por diante. Ou seja, o apelo da comunidade lagiana para que a cidade se transforme ou tenha realmente investimentos está acontecendo. Bem, muita gente então acaba falando coisas no rádio, na imprensa, de que o município, o prefeito não está fazendo nada em nossa cidade. Eu já acho ao contrário, as coisas estão realmente acontecendo, mas são os pontos de vista dos campos políticos e as suas ideologias. Aqueles que acham que não está fazendo nada, obviamente, não concordam com a administração municipal e assim por diante. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e em seguidinha a gente retoma o nosso programa Tema Livre. Até já.
você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga-sim. Formando indivíduos para excelência humana e acadêmica há mais de um século, o Colégio Santa Rosa alia tradição e inovação. Com estrutura privilegiada e proposta pedagógica diferenciada, o Santa Rosa forma cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Colégio Santa Rosa, educando para a cidadania, do berçário ao terceirão. Farmácia do Trabalhador, da Túlio Fiuza de Carvalho, há inúmeras ofertas todos os dias, em vitaminas, higiene pessoal, na linha bebê, entre outros. E para sua comodidade, contamos com a teleentrega 499-9960-2402. Vem pra cá, traga sua receita e confira ótimo atendimento, produtos de excelência e um ambiente todo repaginado esperando por você. Novo horário de atendimento, de segunda a sábado, das 8 às 21 horas, sem fechar ao meio-dia. Farmácia do Trabalhador, porque só aqui é mais barato. Muito bem, estamos de volta com a nossa segunda parte do Tema Livre, hoje tendo um acompanhamento da nossa colunista social, a Carla Cruz, também colega de jornalismo da Uniplac. Ela está fazendo hoje um trabalho comigo aqui e tudo mais, mas tá aí, fique à vontade, viu, Carlinha? Gente, esta semana tivemos uma conversa bastante produtiva com o ex-governador Raimundo Colombo. Ele acabou nos convidando para um jantar no meio da semana na sua casa. Foram alguns jornalistas apenas e, claro, muitas coisas a gente foi conversando, lembramos o momento dele como governador e tudo mais. Eu quero dizer a vocês que quando a gente para conversar com Raimundo Colombo e a gente tenta também ver quais são as lideranças que estão acima dele aqui na Serra Catarinense, a gente quase não visualiza. Ou seja, um dos assuntos exatamente foi esse: o número de lideranças que nós temos aqui na cidade de Lages para talvez conduzir os destinos do município no futuro. E aí fomos questionando e a gente acabou não encontrando muitas pessoas. Logicamente temos o Raimundo Colombo como uma expressiva liderança, embora esteja bastante recolhido após as eleições, mas continua sendo. Ele está tendo destaque nacional, com participação nacional em outras funções e tudo mais. Aí nós chegamos a Carmen Zanotto, por exemplo. Ela é a nossa principal representante hoje lá no Congresso, mas a Carmen trabalha com diversas funções dentro da sua parte política e quase não consegue, claro, desenvolver o que nós precisamos diretamente com as lideranças locais. Ela é uma liderança nacional, estadual e que nos protege, digamos assim, e nos dá apoio na esfera nacional. Depois temos o deputado estadual Márcio Machado, que está lá na Assembleia Legislativa, é o nosso representante regional e tudo mais. Mas nós chegamos a um ponto mais específico. Qual as lideranças que nós vamos pensar para o futuro da cidade de Lages? Antônio Seron já está encerrando o seu mandato de prefeito, é uma expressiva liderança, mas nós estamos falando das novidades, as pessoas que estão surgindo neste momento. Aí tal e tal, a gente imagina que os vereadores possam ser, alguns dos vereadores possam então surgir como esses nomes possíveis para compor as administrações futuras aqui na cidade de Lages. Mas a gente ainda percebe que ainda falta um pouco de maturidade para estes jovens vereadores que querem se antecipar a um processo eletivo e querem buscar espaço, então, para quem sabe ser candidato a prefeito nas próximas eleições. Então, a cidade de Lages está bastante carente nesse sentido. E aí nós entramos num outro ponto que merece uma atenção também. A questão da nova ala do
Hospital Teresa Ramos. Foi um assunto extremamente debatido. Raimundo nos contou que deixou a obra com 99,9% pronta, com as licitações para a compra dos equipamentos todas já aprovadas, inclusive os equipamentos comprados. Não se sabe se estão sendo utilizados, ou estão lá montados ou não montados, ou estão encaixotados. Enfim, aí discutimos que há uma necessidade de que haja uma mobilização regional para tentar fazer com que o governo do estado de Santa Catarina se atente a essa necessidade e pôr em prática o funcionamento desta nova ala do Hospital Teresa Ramos aqui na cidade de Lages. O que não se admite, exatamente por falta de lideranças, é que nossas entidades empresariais, não estou falando apenas da cidade de Lages, mas de toda a Serra Catarinense, não se mobilize. A própria imprensa, nós da imprensa, estamos muito leves diante desta necessidade. Precisamos bater muito mais e cobrar muito mais do governo do estado de Santa Catarina. Eu estava agora há pouco ouvindo no rádio uma entrevista de um representante do PSL, do governo do estado e que mora aqui na cidade de Lages, falando que vai ser inaugurada, sim, que é para ter um pouquinho de paciência, que logo o governo se ajusta. Ora, bola, gente! Já são 8 meses de governo e até agora ele não citou uma palavra dizendo, olha, vou planejar para inaugurar o hospital, a nova ala do hospital, tal época. Não se sabe, gente. Há quase um ano esta obra já está pronta. Há quase um ano o governo já está em atividade e nós ainda não temos essa perspectiva de nenhuma sala ser inaugurada, ou seja, a UTI, uma ala mais importante desta obra que está ali ao lado do Teresa Ramos. Quer dizer, é toda a estrutura, é o Teresa Ramos hoje. Então está faltando mobilização da sociedade serrana, das nossas lideranças empresariais. Nós não vemos de parte dessas lideranças empresariais esta mobilização. Embora eles façam a reunião do Fórum de Entidades, dali coloquem as suas prioridades para a Serra Catarinense, caso do aeroporto regional em Correia Pinto, caso da ala do Hospital Teresa Ramos, mas as coisas não avançam. Talvez o presidente de uma dessas entidades devesse percorrer os veículos de comunicação, meter a boca no trombone exatamente fazendo esta pressão. Não há realmente uma mobilização e não há pressão. A deputada Carmen Zanotto, coitada, está fazendo o que pode. Tentou marcar uma audiência com o governador, esteve lá e tudo mais. Até agora não deram retorno a ela para esta audiência com o governador para falar exatamente da ala do Hospital Teresa Ramos, em que ela propõe serem inauguradas aos poucos, né? Peça por peça. Mas dessa forma as coisas não avançam aqui na cidade de Lages. Então, esse tipo de liderança é que nós discutimos. Digo, não temos as pessoas que realmente tragam para a sociedade esse anseio de mobilização e que realmente a sua palavra cause eco diante da comunidade. Não há ninguém que vá para o rádio e diga, meu Deus, temos que fazer isso, e a sociedade se junte e realmente possa trazer uma solução para esse problema. Então nós temos hoje uma obra faraônica, moderna, e está ali, paralisada. Ah, vai ser inaugurada? Vai. Quando vai ser inaugurada? Não queremos saber mais de falta de interesse por parte do governador. Aliás, o governador acabou a lua de mel. Acabou. 8 meses de governo já era para ter mostrado exatamente o que está fazendo e aqui veio. Todo mundo comenta que ele levou por surpresa ter sido eleito governador do estado de Santa Catarina. Estava lá nas últimas posições, não havia a mínima possibilidade na cabeça dele de ser eleito. E aí caiu no colo o governo do estado de Santa Catarina, levou um tremendo susto e, aliás, já está tomando atitudes antipopulares, aumentando impostos e tudo mais, criando um pandemônio na economia do estado de Santa Catarina, que pode até aumentar a arrecadação no primeiro momento, mas a longo prazo vai haver desemprego, desmobilização dos empresários, né, afastamento de empreendedores no estado de Santa Catarina, entre outros problemas com esse aumento da alíquota do ICMS para 17%. E o homem insiste. Aí, agora alguns estão falando, estamos já com saudade de Raimundo Colombo, porque no governo passado, apesar de eles ter passado a pior crise no país, no ano de 2016, ele sustentou o imposto zero no estado de Santa Catarina. Não aumentou 1% sequer em nada, e ainda
diminuiu alíquotas de apoio a empresários de outras áreas que conseguiram, nesse período de crise, sobreviver diante da política econômica do antigo governo. E agora o outro assume, já está começando a aumentar impostos e tudo mais, criando um pandemônio realmente aqui no estado de Santa Catarina, no setor produtivo. E o que mais produz, o agronegócio, é o que mais vai sofrer. Talvez ele imagine, puxa vida, o agronegócio é o mais rico em Santa Catarina, vamos tirar deles o que podemos. Pelo contrário, vai criar um problema social bastante grande, tanto no campo quanto na indústria e na cidade. Então a gente está cansado, estamos esperando que as coisas funcionem melhor. Eu tinha até inclusive um assunto de política, falar do PSL, do MDB, do PSDB, do PT, dos progressistas, do PSD, vai ficar para o próximo programa. Porque ainda tem a questão do aeroporto em Correia Pinto, que é outra coisa que nós já estamos passando de 16, 17 anos e aquela obra está lá, entalada, parada. Conversando com o Raimundo Colombo, ele disse, meu Deus, eu deixei quase tudo pronto, já até um sistema de gerenciamento já estava todo acertado para que este aeroporto entrasse em funcionamento, largar o governo, porque este governo sequer fala do aeroporto em Correia Pinto. É um problema da esfera federal, é um aeroporto federal, então não vamos meter o bedelho. E assim por diante. Aliás, eu queria exatamente que o governo do estado de Santa Catarina saísse um pouco de Florianópolis. Se você olhar as notícias na imprensa estadual, a gente não vê uma visita do governador em município nenhum. Acho que deve ter visitado, assim, 4 ou 5 municípios desde que assumiu o seu governo. Eu ouvi falar que ele esteve aqui em Lages, esteve em Chapecó, se eu não me engano, esteve em Joinville, esteve em Tubarão. Onde mais, governador? Florianópolis não sai da capital, é Brasília, Florianópolis, Florianópolis, Brasília. Basicamente são esses os trajetos das suas viagens. Como é que um governador que não conhecia praticamente Santa Catarina não viaja ao interior? Então, quando é que vai chegar em Campo Belo do Sul? Quando é que vai visitar uma cidade pequena como Painel, Correia Pinto? Quando que este governador nosso, Carlos Moisés, vai visitar pequenos municípios se não visita nem os grandes? Claro, já visitou Joinville, Chapecó, Lages e tudo mais, mas foram só estes municípios. Não sai de Florianópolis, não sai da capital para entender as necessidades da população. E olha que teve 70% da votação no estado de Santa Catarina. Lages já tem muita gente arrependida, governador. Tem muita gente que votou naquele oba-oba do governo Bolsonaro, vamos mudar, mas mudaram para quê? Essa é a nossa crítica com relação ao seu governo. Nós estamos realmente estarrecidos diante da falta de mobilidade, da falta de ações. Está apenas governando naquele resto que ficou do governo anterior, distribuindo verbas já elencadas, verbas já provisionadas. Nada de novo deste governo. Me apontem uma obra nova deste novo governo, um projeto novo, a não ser a reforma administrativa que ele fez lá e essa lambança que está fazendo hoje na economia do estado de Santa Catarina com o aumento da alíquota do ICMS para 17% e que vai causar um pandemônio realmente aqui no nosso município de Lages. Voltando à questão do aeroporto em Correia Pinto. A vergonha da nossa região é exatamente isso. Alguém lembra da BR-282? Quantos anos levaram para ser concluída? Você lembra, cara? 17, 18 anos. Agora está aí, 17, 18 anos também um aeroporto para pôr em funcionamento. Aliás, até não entendi até hoje por que alguém teve a mirabolante ideia de construir um novo aeroporto e não ampliar o aeroporto aqui de Lages, dar todas as condições que precisavam. Hoje todo mundo vê que o aeroporto de Lages era só ampliar um pouco a pista, era um pouquinho ali e se resolvia o problema. Mas teve um gênio da lâmpada que diz, não, precisamos de um aeroporto em outro local porque o de Lages não tem como fazer. Era só ampliar o aeroporto de Lages, iam gastar 10% só do valor que foi gasto hoje e estaria tudo resolvido. Aí agora, quando entrar em funcionamento, se entrar o aeroporto lá em Correia Pinto, esse outro vai ficar então para voos pequenos, comerciais, de comerciantes e tudo mais. Mas enfim, nosso programa está quase chegando ao fim e me perdoem esse desabafo, mas nós temos que mexer realmente com estas coisas. E ficou como bandeira, pelo menos de minha parte, vou usar o Lages Hoje, o paulochagas.net, o meu programa aqui na televisão e todos os espaços de comunicação que eu puder para bater nessa questão. Ou seja, a sociedade lagiana e serrana se mobilizam ou as coisas realmente não acontecem nada. Nós somos muito pacíficos, gente.
Nós somos muito bonzinhos. Nós precisamos meter a boca no trombone mesmo, pressionar o governo. Votaram, eu sei que Lages votou em 70% basicamente para você, Carlos Moisés. E agora essa população quer o retorno do voto. Eu não sei mais o que dizer com relação a isso, mas vou bater muito nessas questões, porque a falta de governança aqui na nossa cidade, a falta de participação do governo está sendo muito evidente. E isso a gente não pode negar. Um abraço a vocês e até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Tema Livre. Até lá.